Então, Juarez, pode começar. Ok, Beto. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar chegando novo no Bibliose. Como a gente falou, já passei por outras escolas iniciáticas, pela Ordem Rosa Cruz Amorque, pela Gnose, né? Colei o grau 33 da Maçonaria Universal pelo Rito Escocês Antigo e Aceito, né? E humildemente a gente vem compartilhar com os irmãos e irmãs um pouco do nosso conhecimento, né? Obrigado, Beth, obrigado, Célio, por esse honroso convite. Para mim é motivo de muita honra estar aqui fazendo essa homenagem ao nosso Diânico. Olha, gente, para começar, Saturno, ele é calado. Saturno não é de falar muito. Então, vou ter que fazer um esforço para poder falar alguma coisa de Saturno, tá? Porque Saturno é um mistério. Nós vamos ver logo a seguir. Ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar até falar um pouco rápido, porque é muita informação, é muita coisa. É maravilhoso o conhecimento dos planetas, das leis cósmicas, né? Mas a gente também não pode se delongar demais, não fica muito cansativo, fica muito saturnino, né? Próximo. Então nós vamos agora ver o que nós vamos falar hoje, né? Olha, então nós vamos começar com as características de Saturno, em seguida falar com as regências astrológicas de Saturno, né? Aliás, o convite do Célio foi para que eu falasse mais sobre a visão astrológica. Eu sou astrólogo, profissional e tarólogo há 40 anos, atendendo normalmente, diariamente, pelo mapa astral, sinastria, evolução solar, né? Então a gente atende e ensina também, né? Eu tenho duas ex-alunas que são donas de escolas de astrologia, uma em São Paulo e outra no Sul. Aí nós vamos falar um pouquinho de Saturno esotérico, que não é tão falado em livros, que você não encontra na internet, né? Alguma coisa assim mais iniciática. Depois nós vamos falar do aspecto da cura, que o Saturno é cura, para vocês entenderem por que Saturno cura, que tem a ver Saturno com cura, né? Porque a imagem que as pessoas têm de Saturno é muito ruim. Não sei se vocês, quem já conhece um pouco de astrologia, às vezes eu já tive aluno, tive gente que falou, nossa, eu detesto Saturno. Aí eu expliquei, pessoal, olha, Saturno rege os ossos. Imagina se tirasse todos os ossos do seu corpo, ia virar um amontoado de carne, né? E não ia acontecer nada, não ia, né? A coluna nas casas é a viga, é a coluna de sustentação, é o baldrame, o alicerce. Então, vamos ver por que Saturno cura, o que tem a ver, qual é o mistério, né? Porque eu tenho meu lado muito saturnino. Eu não acredito porque alguém falou, não, eu tenho que ter lógica, para mim tem que ter pé no chão. Então Saturno é assim também, né? Usa muito mental que a gente vai ver. Aí vamos abordar um pouquinho sobre a teurgia e taumaturgia, que a gente ouve tanto falar, que é a da tônica de Saturno aqui de Aiuoca, né? Nós vemos nas publicações, nós vemos nos rituais, a questão da teurgia e taumaturgia. O que é exatamente? Como que é? O que precisa? Será que a gente está lá, dá para a gente dar conta, para a gente ser também? Aí nós vamos entrar um pouquinho, falar um pouquinho do Saturno no mapa astral. Como que é uma palestra e não é um workshop, se fosse workshop, cada um de vocês ia ter o seu mapa astral e a gente ia falar do Saturno de vocês, no mapa astral de vocês. Mas a gente vai falar geral, por quê? Porque a parte prática, não adianta a gente ter um conhecimento teórico lindo, maravilhoso, mas que a gente não usa, não tem como usar no dia a dia, não vê como usar, né? E vamos fechar aqui com o pulo do gato, que são as oitavas e as harmônicas. Esse aí é o pulo do gato que eu nunca vi em livro nenhum de astrologia, nunca vi palestra, nunca vi live de astrólogo falar isso no YouTube, por exemplo. Próximo. Peraí, fica aí um pouquinho. Aqui do lado eu usei o tetragrama, né? O pentagrama, falando do tetragramaton, não imagem tetragramaton, que é tão também conhecido aqui no nosso meio, aqui na Sociedade Brasileira de Biose. Próximo. Bom, vamos começar com o Saturno feio, né? Que não tem medo. Então, olha, todos vocês ouviram falar do tifão de Bafometa, ou bode de Minas? É uma característica bem saturnina, né? E da onde que vem a palavra tifão? Olha, é só o comecinho da frase, Templi hominum passes abas, ou seja, traduzindo, Pai do Templo, paz universal dos homens.
que, numa linguagem mais esotérica, seria o Cristo cósmico. Essa aqui é a imagem de Tifão de Bafomento. Assusta? Assusta. Mas Eliphas Levi, o cabalista, o famoso cabalista francês, o abade, né, Alphonse Louis Constant, Eliphas Levi Zahed, ele adotou o nome judeu, hebraico, né, Eliphas Levi Zahed. Ele explica que o rosto é de bode porque representa as dores, os traumas, os sofrimentos que ele passou ao longo de todas as experiências para chegar aonde ele chegou, né? Lógico que a gente vai ver aqui na sequência, todo mundo sabe que Saturno rege, por exemplo, Capricórnio. E Capricórnio, o símbolo de Capricórnio é o peixe cabra. É uma cabra, né, que a metade do corpo é peixe, ou seja, aquele peixe que saiu do mar, conseguiu chegar à terra, e mais do que a terra, ele subiu até o ápice da montanha mais alta. Então ele consegue ver lá de cima. Essa é uma simbologia muito interessante, gente. Por quê? Porque o mar representa o quê? A água, é Maria, é a nossa fonte, a nossa origem, as ilusões, os sonhos, as fantasias, né? A terra, pé no chão, elemento água, elemento terra, né? Então, ela chegou da terra, conseguiu respirar, enxergar mais e melhor, e depois conseguiu subir ao topo da montanha. A montanha representa a vida, com as suas vicissitudes, com as suas dificuldades, né? As nossas conquistas em termos de vida, em termos de montanha. E chegou lá no topo. A montanha geralmente simboliza muito pirâmide. No topo da montanha, nós aqui estamos no lugar alto. Nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, que é alto, né? A montanha sempre representa o quê? O mais alto dos homens e o mais próximo de Deus ou dos deuses. Por isso que na mitologia sempre havia essa associação, né, das montanhas com a espiritualidade. Sempre a gente encontra esse tipo de associação. Você fica à vontade. Muito obrigado. Estamos honrados com a sua presença. Então, olha, aqui na testa tem um pentagrama. Então, assim, para quem conhece um pouco de ocultismo, sabe que o pentagrama nessa posição jamais seria algo de magia negra, né? É o homem de Vitrúvio, o homem equilibrado, a quinta essência. Os chifres representam o quê? A consciência. Aqui na testa nós temos 2 chakras. Existem bíblias católicas que representam, há desenhos de Moisés com chifre. Tá? Então chifre não é uma coisa demoníaca, né? Aqui em cima ainda tem um facho de luz. Luz é espírito, é verdade, é consciência, justiça. Tá certo? Essa é uma figura andrógena que nós ouvimos tanto falar aqui dentro da eubiose. Certo? Então, assim, a gente não consegue identificar, mas em tese um braço é masculino e um é feminino. Então, ele tem, olha, as patas do bode que mostra da onde ele veio, do lado animal. Aqui a gente estuda que nós viemos do animal depois e fomos para o mundo hominal, né? Então, e aqui tem o caduceu de Mercúrio, com Ida e Píngala, né, Sônia? Está aqui com o Sushumna aqui no meio, ok? Representa toda a magia. E a lua branca e a lua negra, né? Então, é um poder muito grande. O Saturno, ele representa o conhecimento que vai além do bem e do mal, do certo e do errado. Bom, karma. Saturno é o senhor do karma. Agora, karma, o que é karma? Para mim, olha, é missão, é evolução, é desafio, né? Eu entendo, eu sempre falo, quando eu interpreto o mapa astral, que a gente pode sofrer uma vida inteira e não redimir nada de karma. Porque karma é para a gente aprender, não é para a gente sofrer. Se a gente vai viver o outro lado da situação, é só para a gente aprender. A partir do momento que nós aprendemos a lição, acabou, cessou o karma, mas tem que aprender e bem aprendido. E o aprender aqui não é com a mente, é com a alma. É compreender, é muito mais do que entender. Existe entender e compreender, né? Compreender, você entra dentro. Nós vamos ver aqui que Saturno, quantas dimensões que nós costumamos pensar que um cubo tem, ou que o hexágono tem. Quantos lados o hexágono tem? 6. Não, são 7. Tem um lado de dentro. A gente se esquece do lado de dentro, do hexágono e do cubo. Saturno é o lado de dentro, por isso que é a compreensão. Quem conhece matemática seria a mesma coisa que... Coisa bem-vinda. Seria a mesma coisa que a integral, né? A integral, você vê tudo, de dentro para fora. Tá?
Olha, segundo o Leadbeater, o Leadbeater, teósofo bem conhecido, que ele falou que Saint Germain é o mestre maior da maçonaria. E todo mundo associa, já vê a associação da maçonaria com o bode. Os próprios maçons chamam um outro de bode, né? Porque realmente tem a ver com isso, né? Então, o Saturno, ele tem a ver com a verdadeira maçonaria. Mas qual a diferença verdadeira maçonaria? É que existem instituições, consciência e consciência. Então, por exemplo, na maçonaria, eu falo porque eu estive lá dentro. Hoje eu estou o que a gente chama de adormecido, né? Eu me afastei. Eu passei tudo isso para chegar aqui, gente. Né? A gente passa, né, as outras tônicas e coisa e tal, porque uma vai somando, vai complementando a outra. Né? Então, na maçonaria, a gente fala que tem pessoas que estão na maçonaria, tem pessoas que são maçons. Há uma diferença entre você estar e ser. Por quê? Porque você pode ser iniciado aqui no físico, mas no plano espiritual não. Então você usa o avental maçom, você usa o termo maçom, você frequenta uma loja, mas é aqui só no físico. Lá não acontece nada. Né? E a gente pode estar lá. Então, o Saturno ele traz muito essa questão do mistério, sabe? Da gente ser ou estar. A gente está na eubiose ou a gente é eubiota de verdade? Né? E ninguém para julgar ninguém. Só mesmo a gente tem condições de se avaliar. Bom, Senhor da Morte, o Saturno, antes de descobrirem Plutão, dentre os 7 planetas esotéricos, ele representa a morte, o fim das coisas. Mas tudo tem jeito na vida, até a morte. Aí nós vamos dar pulo no gato. É o segredo ou mistério supremo. É o grande desafio. Saturno ele representa o grande desafio. Sabe aquilo que ninguém gosta, ninguém quer? Tem a ver com Saturno. Saturno é problema. O que é problema? Né? Só que, por exemplo, a gente fala que é prova, Saturno é prova. Quando a gente se matricula numa faculdade, você está pedindo a prova. Toda faculdade, todo curso tem a prova. Para avaliar se você aprendeu o que, o quanto, o que você precisa aprender mais e melhor. Não é verdade? Você não se fortalece se não houver as provas. Como é que é feito o aço de uma espada? É no fogo, no malhete e na água. É assim que vai se forjando uma espada. É assim que nós somos forjados como os obreiros, como iniciados. E essa é a mensagem do Saturno. Né? Então, olha, ele traz aqui o segredo máximo. Ele conta que uma vez ele queria fazer um talismã e ele andou um tanto assim, foi andando a pé, foi até cansar. A hora que ele cansou, achou que não dava nada, não dava para mais nada, ele falou, não, eu vou andar mais um pouquinho, andou mais um tanto. Aí ele falou, não, agora eu chego. Não, eu vou andar mais um bocadinho, andou mais um tanto. Na terceira parada ele pegou uma pedra. Qualquer pedra. Aquela pedra era o símbolo da perseverança, a força de vontade. E esse era o talismã da vontade dele. Pedra é Saturno. Esforço é Saturno. Então a gente desistir com qualquer coisinha, a gente está fugindo do Saturno. Seja o problema que for. E aí vai, então, né? A maestria. Então o Saturno ele é o planeta do mestrado. Se a gente quer ser um mestre, a gente tem que chegar nesse nível de Saturno, nesse nível de vivência, nesse nível de consciência, nesse nível de realização. Quando a gente se ergue, né? É muito falado que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Certo? E qual mestre que é esse? Pode ser um mestre externo, mas na verdade é o mestre interno. Interno, nosso mestre. Nós vamos falar que Saturno aqui é o nosso mestre interior. É isso que nos ensina. Okay? Quem já ouviu falar de ancião dos dias? O ancião dos dias é aquele velho, barbudo, com roupa simples, que aparece tanto na Cabala. Esse é Saturno. É o ancião. Nós vamos ver que Saturno rege a velhice. Não adianta um jovem querer estar no nível de consciência de Saturno. A gente só vai ter nível de consciência de Saturno, no mínimo, depois do trânsito de Saturno, que ocorre por volta dos 30 anos de idade. Certo? Então, assim, eu, como astrólogo, eu aconselho as pessoas e dei esse conselho para minha filha,
que hoje tem 15, vai fazer 16 agora em agosto, não se case antes dos 30 anos. Porque até lá a gente não sabe quem é a gente. E muito menos o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer. Percebe? Então é o trânsito Saturno. Estou vendo a parte prática, já estamos falando da parte prática do Saturno, né? Colunas de sustentação. Como eu falei, o Saturno rege as colunas, as vigas mestras de uma construção. A nossa coluna vertebral, aqui na eubiose e várias outras escolas também fazem tanto nas colunas, é Saturno. Saturno é coluna. Como eu falei, ele é calado, mudo e é silêncio. Geralmente. Por quê? Porque geralmente o que acontece? Ele sabe tanto, ele sofreu tanto, ele estudou tanto para chegar na conclusão sintética, que às vezes ele fala, não dá para explicar tudo não. São anos e anos de experiência. Não dá para compartilhar tudo. Então às vezes ele fala, tá bom. É assim, então tá. Você acha que assim, ele não discute. Ele fica calado. E os mestres, os verdadeiros mestres, pode perceber, eles não discutem não. Né? Se você quiser ouvi-lo, ouça. E graças a Deus que ele falou alguma coisa, que é difícil falar. Né? Mas quando ele fala, ouça. Que normalmente, às vezes a gente não tem conhecimento nem para perguntar. Nem para fazer uma pergunta. Pode passar, próximo. Bom, então, olha, rege a Cabala. Então, por exemplo, na parte prática de astrologia, a pessoa tem, que nem eu, Capricórnio na casa 9. A casa 9 é uma casa ligada com a espiritualidade, com a religião que a pessoa vai seguir, né? Com o mestre que ela vai ter, sabe? Como que ela vai chegar no paraíso, que a casa 9 é o paraíso. Então, se tem Capricórnio, se tem Saturno lá, eu falo, olha, considere Cabala. Porque é o caminho mais lógico, mais coerente, quase que matemático. Não é sonho, fantasia, delírio, não. É lógico, é racional, tem coerência. Certo? Então, olha, o Saturno ele rege bastante a Cabala. Tanto que o nome de Deus na Cabala, ancião dos dias, né, é velho, tem a ver com Saturno. Isso eu que estou falando, tá? Vocês não vão encontrar isso talvez em livro nenhum. Ok? Porque às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa só... Alô. Não, outro. Alô. Não, mal contrário. Às vezes a pessoa é só astrólogo e não é cabalista, né? Não é tarólogo, não estudou, não é ocultista. Então tem diferença, né? Olha que interessante isso aqui, olha. O Saturno, ele rege muitas raízes, as tuberosas. Quando a pessoa tem no mapa astral algum problema de Saturno, eu recomendo ela, qual a raiz? Hoje, que raiz? Mandioca é raiz, batata é raiz, inhame é raiz, né? Cenoura é raiz, tem tantas raízes, beterraba é raiz, certo? Então, ó, Saturno ele rege aquela árvore de ponta cabeça. Não sei se vocês já viram essa ilustração, que as raízes estão no céu e ela vem descendo a sua ramificação. É o que a gente estuda aqui na biose, né? Sai do nada, vem para o 1, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, para o 7, para o 12, e aí vai. Essa é a ideia. Então, Saturno é a raiz, lá em cima. Mecânica quântica, né? O Saturno ele traz a ideia, o raciocínio da mecânica celeste. Uma coisa ligada com a outra. Tudo tem lógica, tudo tem coerência. Né? Não tem uma frase hermética que fala que tudo é mente? Saturno é mente. Nós estamos falando de mente quando a gente fala de Saturno. Espiritualidade e religião também. Olha, tudo... às vezes as pessoas perguntam, Juarez, qual que é o melhor signo? Qual que é o melhor planeta? Não existe, gente. Tem coisas boas e coisas ruins de todos os signos e de todos os planetas. Se você pegar Júpiter, por exemplo, né? Júpiter ele é o planeta da abundância, da sorte, da prosperidade, da saúde, da bênção. Maravilha, todo mundo gostaria. Só que na sua oitava inferior é aquela festança que não tem fim, é o preconceito. Por exemplo, a Inquisição, lembra da Inquisição, a famosa Santa Inquisição? É uma coisa tipicamente jupiteriana, preconceituosa, religiosa nas suas oitavas inferiores, né? Que julga de forma injusta,
Isso é Júpiter nas suas oitavas inferiores. Vênus é gostoso, é doce? É. Mas também engorda, desanda, dá preguiça, deixa a gente mole. Tudo tem um lado bom e o lado ruim. Não adianta a gente achar, eu quero só Vênus, não, eu não quero Saturno. Não vai dar certo, não vai funcionar, tá? Então, o Saturno ele traz muito essa diferença entre espiritualidade e religião. Qual é a diferença? A religião, pode perceber, uma característica de Saturno é o medo. A gente vai logo depois, eu vou repetir isso aí. Muita religião trata do medo. Medo do karma. Aí eu vou ficar karma. Sabe? Aí eu vou para o inferno. A religião, ela separa as pessoas. Né? Às vezes a religião fala, não, se você não for da minha religião, você vai para o inferno. Né? A minha está certa. Aí o outro fala a mesma coisa. E a espiritualidade une, ela integra. São oitavas, eu já estou jogando o último item que eu vou falar com vocês. Por lugar. Né? Já são oitavas diferentes do Saturno. Né? O próprio julgamento é uma coisa saturnina. Né? O Saturno ele rege aquela... É bem rigoroso, é um julgamento que não tem moleza, não tem quebra-galho, não. Não é, não é. Certo? Isso quando o Saturno está direto no mapa astral. Quando ele está retrógrado, já é outra história. Aí já complica a vida. Olha, isso aqui, olha, o Saturno é um especialista, né? Ou o técnico ou o consultor. Então, quando está com um pepino muito grave na empresa que ninguém consegue resolver, chama um técnico, chama um consultor, é o Saturno. O cara vem, chega, resolve, e vai embora. Né? Vocês vão ver que o Saturno, ele dá autonomia, dá liberdade, ele não está preso a nada nem ninguém. Quem tem Saturno, Capricórnio muito fortes no mapa astral, são pessoas que vão ser possivelmente profissionais autônomos. Não vão conseguir ser empregado de ninguém. É a característica do empreendedor ou do empreendedorismo, o Saturno. Tá? Então, é o especialista, aquele que conhece, que estudou bastante, né, vai lá e resolve. E às vezes não explica, né? Muitas vezes não explica não. É que nem a gente levar o carro para consertar, né? Ou o eletrodoméstico, você não pergunta por que é que aconteceu. Se ele começar a explicar, não, para, tá bom, ok, quando quer, para, tchau, você não vai entender nada. A gente não entende nada, ele é técnico. Isso é Saturno. Tá? O medo ou o sacrifício, também questão de oitavas. Nas suas oitavas inferiores, o Saturno é o medo, a gente tem medo. E tudo aquilo que a gente tem medo, a gente demoniza. Por isso que demonizaram Saturno. Botaram ele como um demônio, né? Como uma coisa negativa, como uma coisa terrível. Certo? Mas a sua oitava superior é o sacro ofício. Né? É o serviço à humanidade, que a gente fala tanto na eubiose. Né? Então, é você se vestir da responsabilidade como representante de Deus na face da Terra. É interessante porque o menos preparado vai achar, não, eu quero ser Deus para todo mundo me servir. É exatamente o contrário. Quanto mais Deus a gente for, mais a gente vai servir os outros. Nós vamos servir a humanidade. Nós não estamos aqui para ser servido, não. E essa é a mensagem central de Saturno. Né? Então, na oitava inferior, do medo, por exemplo, Saturno é egoísta. Aí eu tenho medo de ficar sem tal coisa. Então eu pego, guardo aquilo, tranco, é só meu. E o processo é exatamente o contrário. Nossa, isso que é tão importante, se é para mim, para os outros também não. Vão oferecer para todo mundo. Saturno rege Aquários, que nós vamos ver na sequência. Qual é a característica da era de Aquários que nós já estamos iniciando? É o compartilhar. E é maravilhoso, porque a gente vê isso real, gente, não é na teoria. Né? Existem conceitos hoje, por exemplo, de carro. No futuro, ninguém vai ter carro próprio. Né? Você vai ter um aplicativo que você vai poder pegar qualquer carro que está parado na rua, tipo do Uber, mas não tem motorista. Você vai até tal lugar, deixa o carro lá, paga no cartão de crédito e boa. Já existe isso, já existe isso. Se não me engano, nos Estados Unidos ou Inglaterra. É o compartilhar, né? Então fica mais barato, você não tem que se preocupar com TVA, com pneu, com mecânico, o que quer que seja. Olha, roteiro certo para evolução. O Saturno é o roteiro certo. Você quer evoluir? Então foca no Saturno. Aquilo que eu falei, né? Tem duas linhas de filosofia, que é o estoicismo, né?
e o hedonismo. A maioria das pessoas são hedonistas hoje. Elas querem pular, vamos pular, tira o pé do chão, né? Vamos curtir, vamos desfrutar das coisas. O caminho do Saturno é o estoicismo. É você focar, ser sério, responsável, né? Disciplinado e chegar lá. Tá certo? Então, esse é o roteiro. Ele dá o roteiro pra gente. Então, no nosso mapa astral, se a gente quiser, a gente olha lá e vai ver, se encontra. Onde que está o Saturno? Qual é o nosso roteiro para evolução? Gente, é estrada de flores? Não. É pedra. É pedra. Mas é sólido. É seguro. Porque a flor é muito legal, é bacana, mas ela murcha. E ela morre. A pedra não. Né? Até dizem que Jesus falou para Pedro, vou edificar minha igreja sobre você porque você é pedra. Né? Eu acho que ele não falou isso não, porque ele não veio aqui criar igreja nenhuma. Né? Mas a gente sabe que quando a gente constrói em cima da pedra é sólido, seguro. Né? Diferente de fazer isso na areia. A morte, como eu falei, Saturno rege a morte. E também o Baluaí e o Omulu. Quem conhece lá os ritos afros, as tradições afros, né? O Baluaí, se não me engano, é do Candomblé, e o Omulu é da Umbanda. São os orixás do cemitério, da morte. Mas principalmente o Obaluaê, eu acho que vocês vão lembrar, vocês já devem ter visto, a pessoa fica toda coberta de sapé. Fica uma coisa só de sapé. Todo coberto, você não vê nada. É mistério, é segredo. E mais do que isso, você pergunta, mas por que ele está todo coberto? Porque ele está cheio de chagas. O corpo todo cheio de chaga. Por isso que é o orixá da cura. Ó, já começamos a chegar perto do outro e nós vamos falar daqui a pouquinho. Por que Saturno cura? Né? Ele é da doença e da cura. Se você pegar as oitavas inferiores de Saturno, você vai ter medo, vai ter problema, vai ter doença e morre. Se você pegar as oitavas superiores, saúde. Estou adiantando, né? Bom, rege o tempo, o Cronos. Todo mundo já conhece a mitologia do Cronos, né? Do Saturno. Ou a eternidade. Olha aqui de novo os dois lados. Olha. O tempo, quando a gente fala tempo, você pensa no relógio. Que horas são, quanto tempo vai durar a palestra, né? Ou então, na oitava superior, é a eternidade. Essa palestra, essa informação, esse conhecimento vai ficar para a eternidade, gravada na mente de vocês, gravado na alma de vocês. É a forma que você está pegando. Eu não sei. Alô. Bom, continuando. O espaço ou o infinito. Também, né, nas suas oitavas inferiores, o Saturno é um espaço, ou seja, por exemplo, essa sala aqui, ó, esse varandão aqui, né, ele é bom em determinado ponto, por outro, a gente não pode jogar uma partida de futebol aqui, não cabe 500 pessoas, mas nas suas oitavas superiores, o Saturno ele é infinito, ele não tem limite. Você pode ir aonde você quiser, não tem limite. Olha, proteção ou defesa. Sabe aquele escudo, né, que os guerreiros usam, né? O Orion, por exemplo, quem está com a camiseta do Orion aí, o Orion está usando um escudo. Tá? E Saturno é o escudo. Então, se a gente quer uma proteção, a gente quer uma defesa, é no Saturno que a gente vai encontrar essa proteção, essa defesa. Nas oitavas superiores. Né? Se você seguir as regras, seguir as normas, pagar o preço que tem que pagar. Porque ele cobra e cobra mesmo, com juro, multa e coesão monetária. O negócio é sério, não tem brincadeira. Né? É que nem são as leis. Nós vamos ver aqui, Saturno rege as leis. Então, por exemplo, você tem leis cósmicas. Né? Se eu bater a cabeça aqui nessa parede, vai machucar. Não tem chora me dói, não tem quebra-galho. É lei. E é divina, perfeita e eterna. E é terrível ao mesmo tempo. A prisão, por desrespeitar a lei. Então, quando a pessoa vai para a cadeia, por que a pessoa vai para a cadeia? Porque ela não respeitou a lei dos homens. A mesma coisa, a questão do karma. Né? O karma, mesma coisa. A gente infringe a lei cósmica, então a gente tem as consequências dessa infração. De novo, Deus, a criação, não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. Só isso. Próximo. Bom,
Ordem e disciplina é uma característica bem de Saturno. Então, quem não gosta de ordem, quem não gosta de disciplina, sabe, pode esquecer Saturno. Está fora do Saturno. Saturno, ele pede, ele ensina a necessidade da disciplina em tudo. Então, tem o cenário ruim e o cenário bom, vai vendo. Então, a pessoa, quando ela vai se preparando, ela se sente mais segura. Naturalmente, psicologicamente, ela vai se sentir mais segura e confortável, né? Aqui, olha, eu trouxe a pirâmide de Maslow, que muitas pessoas conhecem, né? Nem todos, com relação às necessidades. Olha, primeiro as básicas, que é comer, dormir, depois a segurança, depois são as necessidades sociais, a autoestima e a autorrealização. Aqui eles colocaram o dinheiro, né? A gente vê a autorrealização de forma diferente, espiritual, uma coisa mais transcendente, né? Mas é um exemplo de questão de hierarquia. Por quê? O Saturno rege exatamente a nossa realização profissional, social e espiritual. Tá? Bom, Saturno é um planeta de austeridade e sobriedade. Não brinca. É sério. Hierarquia. Você não vai brincar. Né? É querer fazer brincadeira com o ápice. Para com isso. Né? Os ossos, como eu falei, os ossos, as estruturas e o fundamento de tudo e de tudo, mas de tudo. Né? Por exemplo, qualquer coisa que você vai fazer, a gente vai ter que precisar dos 7 planetas, viu, gente? Dos 7. Tudo que a gente vai fazer. Se a gente vai namorar, se a gente vai construir uma casa, a gente tem que considerar esses 7 planetas, as 7 tônicas, as 7 características, tá? E o fundamento é o do Saturno. Não aparece. Osso aparece? Aparece. Dente é osso. Mas é o único que aparece, né? Dente é osso. Mas é o único que aparece. Uma vez eu vi uma pessoa, Rosa Cruz, falando que ele não sorria. Porque se ele sorrisse, ele ia estar mostrando a essência dele. O interior dele, que é para ficar secreto. Olha que interessante, assim. Eu achei bem extremo, mas achei bastante interessante. Né? Bom, rege a porta. Quem tem problema de Saturno não tem problema com porta. Perde chave, não tranca a porta. 10 vezes a chave. Ou tranca 10 vezes. Sai, chega lá, mas será que eu tranquei e volta para trancar de novo? Sabe? Isso é problema de Saturno. Né? E essa coisa que acontece fora, acontece dentro da pessoa. Essa porta, gente, é a porta também, sabe? Aquelas pessoas que todo mundo abusa dela. Por quê? Porque ela não tranca. Ela não sabe falar não. Ela tem medo de falar não, de ser rejeitada e perder a amizade. Isso é Saturno. Saturno é você aprender a falar não. Quem não sabe falar não, quem tem medo, geralmente tem medo de... Se ele fala não, a pessoa vai ficar de mal, vai brigar, vai ficar chateado, né? Como você fala, não, de jeito nenhum. Não. Falar não na boa. Né? Olha, eu gostaria muito de te ajudar. Legal, estou vendo que você precisa, mas eu não posso, eu não tenho condição. Eu lamento muito. Estou no meu limite. Eu te ajudo até aqui, ó, de tal forma. Se possível, quando eu puder. Isso seria o correto. Né? Mas é uma forma de você tratar, né? A porta, então, o ferrolho, o muro. Então, eu costumo falar que a pessoa que tem Saturno retrógrado no mapa astral é como se a casa dela não tivesse chave. Não tivesse, às vezes, nem porta. Entra quem quer, a hora que quer, sai, leva o que quiser. Fica uma casa da mãe Joana. Né? A pedra, como eu falei, Saturno rege a pedra. Então, assim, existem pedras. A pedra fundamental, por exemplo, é uma coisa bem saturnina. Né? Então, Saturno rege a pedra. Então, a pedra fundamental de toda a construção é Saturno. Né? Uma pirâmide, né, tem a ver com Saturno. Um obelisco tem a ver com Saturno. Está ligado com o mistério de Saturno, gente. Olha que maravilha que é o Saturno. Olha as coisas bacanas que eu estou falando para vocês. Né? Tem gente que não gosta de Saturno. Eu amo. Olha, o Saturno rege a política no seu mais elevado conceito. Por quê? Porque o Saturno está ligado com o futuro. Ele é um planeta que não tem a ver com o ego, com o indivíduo. Pelo contrário, é a morte do indivíduo. É a doação dele para a sociedade. Isso deveria ser o verdadeiro exercício da política.
Lamentavelmente, a gente não vê isso hoje em dia. Eu já trabalhei, né, conheci bastante políticos. O político que eu trabalhei, não, ele era bem enfronhado nesse sentido, bem empenhado. Mas a gente vê muitos políticos, eu convivo até com ele, conhecendo outros colegas dele lá, que não era bem assim, não. Era egoísmo, né? É o medo de não ter, o cara pode estar rico, milionário. Não, mas deixa eu pegar um catinho aqui, deixa eu guardar mais um pouquinho, que eu não sei o dia de amanhã, e vai, e aí, né? Então, claro que na eubiose a gente aprende o conceito de sinarquia, né? Então, Saturno tem a ver muito com o conceito de sinarquia, com os sábios, né, regendo todo o grupo de pessoas, certo? Olha, Saturno é a resignação e a responsabilidade, ou seja, abrir mão das suas coisas, né, às vezes coisas gostosas, preferências pessoais, né? Que nem vocês, por exemplo. É claro que vocês, às vezes, preferiam estar em casa, com a sua família, curtindo lá, descansando, mas não, estão aqui. Fizeram uma viagem cansativa, é um esforço, tem gasto financeiro. Isso é resignação. E isso gera um mérito. Nós vamos ver logo na sequência que Saturno é o gerador de mérito, né? E a responsabilidade. Quem tem Saturno retrógrado no mapa astral, eu costumo dizer que são pessoas irresponsáveis. Mas como assim? Eu sou responsável por tudo de todos. É irresponsável consigo mesmo. Faz tudo para todo mundo. A hora que chega a fazer as suas próprias coisas, a pessoa não tem tempo, está cansada. Aí ela fala, mas ninguém me ajuda, ninguém me ajuda não. E se ela for cobrar, a pessoa fala, não, você ajuda porque você quis. Eu não posso, sinto muito. Ela vai ficar sozinha, né? Vamos acelerar aqui que o nosso tempo está curto. Olha, Saturno reclamando. Então, Saturno rege o futuro, o comando máximo, o CEO, né? Está sempre lá em cima. É o top da coisa, tá? A carreira, no mapa astral, Saturno rege a carreira. Quando a pessoa vem perguntar para mim trabalho, carreira, eu vejo uma das principais indicadores é Saturno. A independência da pessoa. Eu quero ser independente, eu quero ser autônomo, eu quero ter minha vida. É Saturno. O eterno e eterno. Né? Tanto o eterno aqui quanto o grande eterno que a gente conhece como Deus. Então Saturno é tudo que é eterno, duradouro, que fica além da gente, além da morte. A solidez é tudo que é sólido. Saturno é pesado, né? Ele rege nos metais, é chumbo, então é pesado, né? E a lentidão. Isso aqui, por exemplo, solidez. Quem tem Saturno em Libra pode ter pedra nos rins. Onde a gente tem Saturno pode dar cálculos. Tá? Se a pessoa tem ascendente no ascendente, Saturno no ascendente, né? Você pode nascer ou não teve dilatação, ou nascer com o cordão enrolado no pescoço, tudo isso é possível. Só para vocês verem como a aplicação prática do conhecimento de Saturno, né? Aonde está Saturno é lento, não adianta querer correr, não adianta, é lento. Então se a pessoa tiver Saturno na casa 3, que é do dirigir, vai dirigir que nem velho, né? Saturno é velho, devagarzinho, com prudência, com cuidado, né? Com medo. Olha, o segredo, o silêncio e o mistério, já falei. Sagrado e profano, é a diferença entre o sagrado e o profano. Da mesma forma, entre a religião e a verdadeira espiritualidade, né? Então, às vezes a pessoa acha que, por exemplo, aquele tifão de Bafometa era profano, mas nós vimos que é sagrado, não é profano. Então depende do nível que você vê, da tua etapa. A montanha, como eu falei, rege a montanha e o frio. A pessoa que tem Vênus em conjunção com Saturno, por exemplo. Vênus é o que você gosta. Saturno é frio, gosta de sorvete. A pessoa adora sorvete, tá? Ela vai gostar de coisas frias, né? Você já viu gente assim que gosta que você põe a mão gelada no pescoço dela? Tem gente que gosta, né? Eu não. Olha, rege Capricórnio. Capricórnio, olha, inclusive o trópico de Capricórnio. Nós estamos no trópico de Capricórnio aqui. Olha que interessante, né? E rege o signo de Aquários também. Próximo. Nós estamos só no 2. Tem 7. Olha, Saturno ele é a última etapa ou portal entre mundos ou realidades. Presta atenção, gente. Saturno é o portal. Tá? Então, olha, faz sentido, né, nessa celebração dos Janes ser aquele que antecede São Lourenço. Né?
ele está ali, ó, ele é o último, ele é o divisor da coisa. Rege a magia cerimonial ou teurgia, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, certo? O ângulo do cubo e do hexagrama que eu falei lá no começo. Vocês lembram, né, que eu falei do centro, né? Da sétima dimensão. Esse aqui é o dístico do grau 33 da maçonaria, do rito escocês. Ordo ab caos, ordem do caos. Então, nós temos o caos, né? Quanto mais a gente se afasta de Deus, que é a ordem, mais vai ter o caos. Aí vocês vão entender, se você entende isso, você vai entender por que Saturno é cura. Porque quanto mais próximo de Deus, mais harmonia você vai ter, mais vida você tem. Quanto mais se afasta de Deus, é caos, é desordem, desorganização. Você entra no processo de entropia universal, de desarranjamento das moléculas, né? A verdade, a essência do conhecimento. O Saturno, ele rege o acesso à verdade, ao mental abstrato, ao plano causal, tá? Talvez até um pouco mais além. Então, se a gente busca a verdade, vai buscar Saturno. Não vai ser fácil. Não é qualquer um. Saturno é para poucos. Não é para muitos, não é multidão. Saturno é bem exigente. As leis divinas, que a gente conhece por astrologia, por exemplo, né? É o estudo das leis cósmicas universais. A astrologia, ela reflete esse conhecimento. Então, é uma informação muito importante. A Beth me disse que a maioria dos eubiotas aí já tem mapa astral. Por quê? Porque sabe dessa importância das leis divinas, de entender, de se autoconhecer. É o autoconhecimento. Quem não tem, pode me procurar, vou ter o maior prazer e a honra de fazer, interpretar o seu mapa astral. Tá? Olha, então Saturno é a real e verdadeira iniciação. Passagem da condição humana para a divina. Olha, a peregrinação que vocês estão fazendo aí, ó, de cidade em cidade dos Giannis, né? Nos planos e corpos, no plano físico e nos outros planos também, com os vários corpos. Há necessidade da gente fazer essa peregrinação, da gente vivenciar esses vários níveis, né? Para a gente chegar à verdadeira iniciação. Certo? É que nem, por exemplo, hoje nós estamos, eu e minha esposa, no Yama. A gente sabe, tem claro, que nós não somos ainda iniciados no Deus, só na série interna. Aí sim, né? Mas é preâmbulo, é condição básica, essencial, necessária, que nos prepara para chegar lá. E se jogasse a gente lá direto, pode. Mas a gente vai desfrutar, a gente vai entender? Não, não vai. A gente vai vibrar, ressoar? Não, não vai. Percebe? Então, Saturno é assim, olha, existe um planejamento, você tem que seguir esse planejamento. Nada de fugir, nada de pegar atalho, de cortar aqui, de cortar a fila. Né? Então, olha, Saturno rege o princípio, a origem, a fonte e as causas. Como eu falei, o conhecimento das causas. Né? Olha, o gerador do mérito iniciático. Então, assim, com Saturno que a gente adquire o mérito para realmente ter a verdadeira iniciação. Volto a falar, não adianta a gente ser iniciado aqui no físico e não ser iniciado no plano espiritual. A gente está, mas não é. Saturno esotérico, ele rege a lei da analogia, que resume. Analogia, assim como é em cima, é embaixo. Essa é a grande lei hermética da analogia. Né? Você faz uma associação. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo essa fogo aqui? Fogo ilumina, aquece, tem a ver com o espírito, tem a ver com a verdade, tem a ver com a justiça, tem a ver com o amor. Tá certo? Então, esse exercício que nós temos que fazer é o exercício que o Saturno pede. Ele é mudo, lembra? Então, ele rege o símbolo. Então, você tem um símbolo, o próprio símbolo de Saturno. Então, você tem que olhar e buscar, interpretar o que significa aquilo. Aí você vai ver que é um semicírculo embaixo e em cima tem uma cruz. Opa, peraí, aí já iluminou. O que é o semicírculo? É a alma, cruz, o que é a matéria? É a alma subjugada à matéria, porque ela está embaixo, né? Ou a experiência física que traz conhecimento, maturidade, coisa e tal. Então você vai, além disso tem várias outras simbologias. Jean Piaget tem um livro dele, que é o desenvolvimento, acho que é a psicologia da criança.
onde ele explica para a gente que o símbolo é formado na criança. Antes da gente falar, a gente tem que pensar. E antes de pensar, a gente trabalha com símbolos. O que é casa? O que é cachorro? Tem símbolos, né? Ou a palavra, ou o desenho, ou uma imagem. Você trabalha com símbolos. E isso acontece na criança. E aí você vai entender por que Jesus falou que para ir ao Pai tem que voltar a ser criança. Porque você tem que ter a sensibilidade, né, de compreender os símbolos, sem preconceito. Então rege a fraternidade, a ciência humana e divina, o conhecimento, né, o mestre interno, a centelha divina. Então, quer saber do seu mestre interno? Olha o seu mapa, olha o seu Saturno. É o coroamento do esforço do iniciado por adquirir qualidades e merecer a iniciação, que a gente já falou. O mundo interno da pessoa ou do planeta. Coisa que é tão cara aqui pra gente, na eubiose, falar dos mundos internos, né? Nós não conseguimos acessar o mundo interno do planeta se a gente não entrar no nosso mundo individual, no nosso mundo interno, né? A árvore sefirótica. Ô Beth, como é que é? Quanto tempo, Beth? 10 minutos. 10 minutos. Vamos tentar. Eu consegui. Vai. Pode passar. Bom, ele representa, não é que Saturno seja, ele representa o presente de Prometeu. Né? Lembra que Prometeu roubou o fogo dos deuses? O que é o fogo? É a verdade, é o conhecimento, é a ciência, é o poder, é a própria divindade para dar para o ser humano. Olha, daí dá para vocês tirarem um monte de coisa. A árvore da ciência, que é o conhecimento, né, das coisas. Conexão com o seu Atman, como filho de Deus, sétimo corpo. Grande fraternidade branca. Saturno rege Aquários, que rege a grande fraternidade branca, né? Que são o quê? Os cosmocratores. Que são os cosmocratores? Gestores da criação. Será que é os Janes? Será que essa descrição aqui nós estamos falando dos Janes? Né? Rege as leis, olha, comando 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12. Astrologia e tarô iniciáticos. A gente não tem que decorar, tal signo é de tal coisa, não, você tem que entender. Quando eu dou aula de astrologia, eu começo para o zero, antes do zero, depois vem o zero, depois vem 1, 2, 3, 4. A gente vai explicando, porque cada signo é daquele jeito. Né? Cada elemento, o que é água? É água, né? Porque ela é úmida e fria, né? Então ela condensa, e aí vai. A língua dos deuses e dos anjos, olha, que é o símbolo. O símbolo é a língua dos deuses e dos anjos, é eterno. O tarô, por que ele nos fala? Fala para quem é iniciado, né? Para quem busca dentro de si. Então, é a língua dos deuses e dos anjos. Ela não sofre corrupção como o ser humano faz. Bom, as leis eternas, né, são perfeitas, eternas e imutáveis, leis cósmicas universais. Não sendo leis humanas, porque o ser humano é imperfeito. Então, na maçonaria, por exemplo, no centro da loja, pelo menos das lojas aqui no Brasil, tem o livro da lei, chamado livro da lei, que geralmente é o livro da religião que a maioria dos maçons daquela loja professa. Então, aqui a maioria é a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homens. É limitado. Para mim, o livro da lei dentro da loja maçônica são as colunas zodiacais. Numa loja maçônica você vai encontrar também a escada de Jacó. Em cima, no centro da loja, em cima da Bíblia, né, do livro da lei, vai ter uma escada, representa a escada de Jacó, que vai te levar para Deus. E não é uma escada rolante, não. É uma escadazinha bem íngreme, bem difícil mesmo, tá? Ou a ponte, né? Bom, Saturno é cura. Por que ele é cura? Porque ele é a proximidade com a perfeição. Deu para vocês já entenderem, já falei isso, né? Lá de cima é ordem, né? Então você se aproxima da perfeição e você adquire a cura. Quando Jesus curava, ele falava, você se curou, não fui eu. Por quê? Porque ele acreditou e confiou em quem? Em Jesus, no Filho de Deus. Se começou a confiar, acreditar, então já está bem caminhado. Olha, então é a recuperação da harmonia usando as leis. Então tem que conhecer as leis. O Saturno propicia que você recupere a sua harmonia, a sua saúde, desde que você conheça as leis. Então quando a Beth vai fazer um remédio, ela não faz isso porque todo mundo falou, não. É que ela sabe que aquela erva serve para aquilo,
é regido por tal planeta, colhido em tal hora, é feito, tem rei, tem mulher, sabe? É melhor como pomada, é melhor como tônico, é melhor como não sei o quê. Tem vários também assim, né? Cada remédio tem uma forma melhor para você aplicar. Prudência e profilaxia, ou seja, a prevenção, né? A pessoa vai, antes de ficar doente, ela pode fazer uma profilaxia, se prevenir, e não ficar doente. Isso é Saturno. Prudência. Quando a pessoa tem Saturno retrógrado, nada, não estou nem aí, pego nada não, de repente, está lá, machucado, está doente. O medicamento preciso para o mal. Saturno, ele é a especialidade, então ele é pontual e chega lá, precisamente, né? A ciência das causas, né? Quando você sabe a causa, você tem o diagnóstico. Você tendo o diagnóstico, você vai dar o melhor tratamento. Se você não sabe a causa, você fica tratando efeitos e fica andando em círculos muitas vezes, certo? Consciências dos meios de recuperação. Próximo. Com Saturno. Taumaturgia e teurgia. A definição entre taumaturgia e teurgia difere e se confunde, segundo os autores. Isso não deve complicar a nossa cabeça. Tá? São artes de irmãs gêmeas indissociáveis. É como se fosse aqui, tá vendo? O Forrati e o Kundalini, né? Elas se interlaçam, intercambiam. Não dá para você separar quem é a força elétrica e magnética. Não tem como. Ok? Então, as duas estão sempre juntas, tanto a taumaturgia quanto a teurgia. Claro que às vezes prevalece uma, às vezes prevalece a outra, né? Ou aparece mais. Percebe-se que diz respeito a ações espirituais e materiais que são operadas pelo iniciado com conhecimento das leis divinas. Ou seja, tem que ter o conhecimento das leis divinas, senão não adianta. Glossário teosófico, rapidinho. O que o glossário fala para a gente? O que é taumaturgia? O fato de operar milagres ou prodígio, o poder de efetuar prodígios com o auxílio dos deuses. Gente, teurgia e taumaturgia, você tem que ter pureza, você tem que ter mérito espiritual, senão não adianta. Não adianta. Um espertalhão querer mexer com isso, não vai dar certo. Né? Essa palavra deriva das palavras gregas tauma, que é prodígio, e teurgia, obra divina. Próximo. Também do glossário, teurgia, do grego teurgia, uma comunicação com os anjos e espíritos planetários. Os jandes, será? Os deuses de luz e os meios para atraí-los para a Terra. O conhecimento do significado interno das hierarquias, que tais espíritos e pureza de vida são os únicos meios capazes de conduzir a aquisição dos poderes necessários para tal comunicação. Está aí, o glossário teosófico, básico. Uma definição bem clara do que é teurgia. A necessidade da gente ter pureza, conhecer as hierarquias, né, para conseguir chegar à aquisição dos poderes. Lá no glossário teosófico cita Isis Seivel, as que associa o círculo mágico, incenso Kundalini, e o teurgo, olha só. Então tem muito a ver com a magia cerimonial mesmo. Continua. Próximo. Para Blavatsky, na chave da teosofia, para ela, a teurgia é a aplicação prática da teosofia. Olha só. Né? Teurgia, segundo ela, viver em harmonia com as leis ocultas do universo e com a natureza. A harmonia. Você tem que conhecer e se alinhar. Pegar o fluxo, senão lutar contra. Quantas pessoas você já viram? Estão lutando com a vida. Não se luta com a vida. Você vai perder. Exige conhecimento das leis cósmicas em seu aspecto espiritual e iniciático. Olha, já estou malhando nisso. Assemelha-se a uma química ou engenharia espiritual consciente. Você vai saber exatamente, né, Beth? Quanto põe, que hora que põe, por que põe, se precisa fogo, se precisa gelo, né? Tá certinho. Olha lá, química lá. Olha, teurgia está ligada diretamente com a terceira pétala do chakra cardíaco. Nós acabamos de aprender isso, né, Sônia? E o silêncio, olha, o Saturno, a teurgia, é o silêncio que desafia o desenvolvimento do Tandumanase, que é a mente abstrata. Ele leva a gente, então a gente estudar, pode passar isso, a gente estudar os símbolos, buscar a origem, a raiz, vai desenvolver a nossa mente abstrata. Bom, Saturno mapa astral, olha, é o foco do karma, né? Então, dificuldades e bloqueio. A gente olha lá, vai, bom, Saturno está aqui, então aqui vai ser difícil, vai ser complicado e tal. Eu mesmo estou passando por um trânsito de Saturno agora, não está fácil não, o bicho é bravo.
Mas fortalece, né? O que não mata, engorda. Olha, ele representa segurança, certeza, solidez e eficiência. Então, se a pessoa não tem segurança na vida, certeza, solidez, tem que olhar o Saturno dela. O lado bom dele é o lado ruim, é o medo, as travas, a escassez, a solidão. Oitavo inferior, né? Regras da sociedade, pai crítico, pode, não pode, tal, tem que seguir. Não tem jeito, não adianta querer afrontar, né? Severidade amorosa, rigor educativo, Saturno é bem rigoroso. Carreira que leva à realização, então não é aquela carreira fácil, rapidinho, né? Não. Rejusosas, articulações e classificações, já falei. Os desafios, rejeição, atrasos e velhice. Olha, ele é o planeta de prudência, planejamento, organização. Então isso aqui, olha, você tendo prudência, planejamento e organização, você evita rejeição, você evita às vezes atrasos, você planejou, você programou, evita falhas. Aqui é o caso, quem tem 2 microfones, deu pau num, eu estou com o outro, plano B. Sempre assim, é planejar. Disciplina, onde a gente tem disciplina, não deve ter disciplina, foco e atenção. Responsabilidade, método e disciplina de novo. Como está bem Saturno, está cheio de disciplina. Pode passar. Bom, agora a última slide, tá? Rapidinho, estamos terminando. Antes da gente ver aqui, olha aqui, olha. Olha, gente, harmônicas é nesse horizontal aqui, ó. E aqui são as oitavas. Então, por exemplo, a oitava superior do Saturno, lembra que eu falei que a perfeição, que é Deus? Que é a ordem, né? E a oitava inferior é caos. É o quê? Desordem. Cálculos orgânicos. Deformidade, mesmo orgânica. Né? Repressão. O chumbo, a pedra, que nós já estamos subindo. Ó, já está aliviando, né? Isso aqui, ó, esse lado aqui é o lado positivo, ou seja, mais ativo, que a gente vê. Aqui é o lado negativo, ou passivo, né? Então, o oitavo inferior de Saturno, passivo. Medo, frustração, miséria, depressão, indisciplina, irresponsabilidade, preguiça, passivamente. No centro está lá o baço e os ossos. O baço, ele é responsável pelas defesas do nosso organismo, né? Aí você começa a subir, ó. Representa o quê? Proteção. O Saturno dá proteção. Lembra do escudo que eu falei? Proteção, né? Quando você está com frio, você precisa do quê? De um agasalho para te proteger. Quanto mais grosso e pesado, melhor. Saturno. Sucesso, durabilidade, independência e realização. Do lado de cá, né? Você subindo as harmônicas, olha, é o isolamento, aí vem a saúde, o respeito, a resistência, em todos os sentidos, o planejamento e a austeridade. Então aqui, ó, o pulo do gato, o segredo dos mestres, isso aí que eu nunca vi em livro de astrologia nenhum, em live nenhuma de astrólogo, pode até ser que existe, eu não vi, gente, me perdoa se vocês encontrarem, estou falando que não existe, porque eu não vi, tá? Que é isso aqui, ó, podemos e devemos optar pelo melhor. Troca problema por saber. Ah, você tem um problema, eu tenho um problema com isso. Ué, vai lá, concentra, foca, Saturno, e você vai saber, vai aprender e resolve o problema. Ele desmorona na sua frente. Troca doença por prudência, começa a ser prudente. Evita isso, evita aquilo e tal. Porque melhor do que qualquer remédio é você não ficar doente, né, Beth? Troca medo por planejamento, como eu expliquei. Troca miséria por disciplina. Ah, não, mas eu não tenho tanto. Então, não vai no supermercado, não vai na festa, né? Não vai ficar viajando. Espera aí, você está com... Né? Vamos apertar o cinto. Como agora nós estamos nessa época de apertar os cintos, né? Então a gente tem que ser realista, gente. Não pode ser nihilista. Sonhar, não, vai dar tudo bem, beleza. Vai na fé. Depois a conta vem. Né? Troca rejeição por humildade. Então, às vezes, onde a gente tem Saturno, a gente pode ser humilhado. Mas para a gente não ser humilhado, a gente não pode chegar como bam. A gente chega humilde, pianinho, pronto. Você não vai ser humilhado. Né? Troca prisão por respeito às leis. Ok? Próximo. Então, gente, está aí, olha, aqui está meu telefone, né? Aqui é o nosso canal do YouTube. No Facebook, vocês me encontram com o professor Juarez. Esse é o meu telefone. Quem quiser fazer mapa astral, sinastria, consultas avulsas. Juarez já tem meu mapa astral, mas eu queria ver melhor sobre o Saturno. É só fazer contato comigo pelo WhatsApp, né? Nem sempre eu estou disponível para atender.
aí mandando um áudio, um texto, a gente vai procurar dar um Na retorno. primeira banquinha tem um cartãozinho. Tem um cartão de visita ali na primeira banquinha saindo aqui do lado esquerdo, tá? Perto dos livros é o livro qual ele escreveu. E esse livro aqui, gente, olha, eu recomendo também para vocês. Foi escrito pela Letícia, olha, minha esposa. É um livro baseado no mito do Odisseu, né, de Homero, ou Ulisses, ok? Que é o caminho do mestre. Aqui, nesse livro, ela aborda muito esses desafios que a gente tem ao longo da vida. Porque, só em resumo, quem foi Ulisses? Ulisses ele terminou a batalha dele lá de Troia, né, Letícia? E aí ele queria ir embora para casa. Aí falaram para ele, não, mas peraí, você não vai fazer uma oferenda para os deuses? Você não vai homenagear os Janes? Ele falou, não, eu não preciso de Deus nenhum. Eu sou o que eu posso, eu faço, acontece. Pegou e foi. Aí o Poseidon falou, então tá, você vai ver só. Aí ele passou por várias provas, como se fossem as provas de Hércules, que fortaleceu ele como o rei, como o mestre, como um iniciado. Tá? Então é muito interessante esse livro. A gente se vê muito no nosso dia a dia. Tá? Recomendo para vocês. Só é possível comprá-lo na onde? Clube de Autores, no site Clube de Autores. E tem alguns outros sites também, você procura no Google que você acha. Gente, muito obrigado pela paciência, estou às ordens, fique à vontade. Um pouquinho só de atenção, irmão. Nós vamos
Saturno esotérico, ele rege a lei da analogia, que resume. Analogia, assim como é em cima, é embaixo. Essa é a grande lei hermética da analogia, né? Você faz uma associação. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo essa fogo aqui? Fogo ilumina, aquece, tem a ver com o espírito, tem a ver com a verdade, tem a ver com a justiça, tem a ver com o amor. Tá certo? Então, esse exercício que nós temos que fazer é o exercício que o Saturno pede. Ele é mudo, lembra? Então, ele rege o símbolo. Então, você tem um símbolo, o próprio símbolo de Saturno. Então, você tem que olhar e buscar, interpretar o que significa aquilo. Aí você vai ver que é um semicírculo embaixo e em cima tem uma cruz. Opa, peraí, aí já iluminou. O que é o semicírculo? É a alma, cruz, o que é a matéria? É a alma subjugada à matéria, porque ela está embaixo, né? Ou a experiência física que traz conhecimento, maturidade, coisa e tal. Então você vai, além disso, tem várias outras simbologias. Jean Piaget tem um livro dele, que é o desenvolvimento, eu acho que é a psicologia da criança, onde ele explica para a gente que o símbolo é formado na criança. Antes da gente falar, a gente tem que pensar. E antes de pensar, a gente trabalha com símbolos. O que é casa? O que é cachorro? Tem símbolos, né? Ou a palavra, ou o desenho, ou uma imagem, você trabalha com símbolos. E isso acontece na criança. E aí você vai entender por que Jesus falou que para ir ao Pai tem que voltar a ser criança.